A paz do Senhor, irmãos, irmãs, que a graça de Deus esteja no coração de cada um de vocês. Vamos aqui nesse momento compartilhar um pouco mais da nossa esperança, da nossa fé. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo em 1 João, primeira carta de João, capítulo 4, a partir do verso 7. 1 João, capítulo 4, a partir do 7. Enquanto você procura aí para me acompanhar, eu quero te convidar, caso você ainda não seja inscrito no canal da igreja, se inscreva. Ative o sininho para que você seja notificado toda vez que sair um vídeo novo. E caso você goste desse vídeo, curta e compartilhe com outras pessoas também, que você acredita que precisam, né? Ouvir uma palavra de ânimo, de esperança. Amém? Então vamos lá. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Desta forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Amém? Isso aqui é muito impressionante, né? João aqui traz um resumo sobre a nossa vida a partir do momento em que nós dizemos que vivemos ela com Deus. E só há um modo de realmente viver essa vida com Deus, que é através do amor. Porque foi justamente isso que Cristo veio trazer ao mundo. Aquilo que o mundo já tinha esquecido. O pecado tinha transbordado tão fortemente entre nós, seres humanos, que nós perdemos ou falhamos na nossa capacidade de amar uns aos outros. Porque a nossa carne, o nosso ser pecaminoso, ele não se importa com os outros, a não ser que a gente se beneficie deles. Enquanto para Jesus é totalmente oposto. Nós nos preocupamos com os outros porque Deus se preocupou conosco. E ele se preocupa com todos, e quando nós nos preocupamos com esse todo, o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. E João traz aqui uma coisa muito interessante, que muitas vezes a gente acaba esquecendo. A gente acredita que a gente ama a Deus, e a gente se entrega a ele, e a gente se converte, e a gente transforma a nossa vida de alguma forma, e a partir desse momento Deus começa a nos amar. E não é verdade. Deus nos amou primeiro. Nós o amamos porque ele nos amou. E se ele nos amou, ele amou todo mundo, todas as pessoas. E ele quer que esse amor seja completo, aperfeiçoado em
todas as pessoas. Mas para que esse amor seja aperfeiçoado em todas as pessoas, é um amor compartilhado. E é por isso que João aqui fala que é interessante que muitas pessoas falam assim, olha, eu amo a Deus. Eu amo de todo o meu coração, de todo o meu ser, mas a partir do momento em que você não ama o seu irmão, você não ama o seu próximo, você está mentindo. Porque nós não podemos amar a Deus que a gente não vê, se a gente não consegue amar as pessoas que Ele amou e que a gente pode ver. Deus amou essas pessoas com um amor tão grande, mas tão grande, que Ele enviou o seu Filho para trazer a salvação, salvar a humanidade da sua autodestruição, através do ódio, do egoísmo, da arrogância, da presunção. A humanidade caminhava para sua autodestruição na medida em que o pecado superabundava. Então Cristo vem e traz a graça através do amor, porque onde o pecado transborda, a graça é muito maior, porque a graça então é que consegue vencer o pecado. E a graça só é revelada, só é vivida através do amor. Isso é tanto que a própria lei não foi suficiente para conscientizar o homem do seu papel neste mundo. O homem, através da lei, apenas via-se pecador e insuficiente de retornar a Deus. Mas através de Jesus Cristo, que fez com que a aliança entre Deus e os homens fosse restabelecida através do amor, nós então encontramos o caminho para retornarmos a Deus. Não existe nenhum tipo de legalismo que possa fazer com que nós nos acheguemos a Deus. Porque não é esse o caminho. Não é a gente que primeiro procura a Deus e Deus então fala, não, agora que você me procurou, eu te amo, eu te quero. Não. É totalmente o contrário. É Deus que nos quer. É Deus que quer a nós junto a Ele. E por causa disso, por causa desse amor tão grande, é que Jesus veio. Eu estava ouvindo um pastor falando, não estava tendo uma crise no céu. Não estava acontecendo nada nas regiões celestes, no âmbito espiritual, que Jesus tivesse que encarnar. Não. Foi por nossa causa. Foi por amor a nós que Jesus veio. Foi porque nós estávamos em crise. A humanidade estava em crise. De pessoas que se afastavam de Deus, muitas vezes usando as próprias Escrituras. Porque esqueceram de amar, de se preocupar com o próximo, de cuidar do próximo, de fazer o mundo voltar a se aproximar de Deus. Porque é isso que a nossa carne quer, afastar-nos de Deus para que nossa vontade sobressaia. E é totalmente o oposto que Deus quer. Deus quer um mundo coeso, unido, fortalecido, em que as pessoas vivam em comunhão e através desta comunhão o amor seja aperfeiçoado e aí sim nós podemos dizer que nós amamos a Deus. Porque se uma vez que nós nos esforçamos o tempo todo por amar todas as pessoas sem nenhum tipo de distinção, nós nos aproximamos de compreender o amor que Deus teve por nós. Porque acontece muitas vezes que a gente se converte, a gente se batiza, a gente vai à igreja, a gente lê a Bíblia, a gente carrega a Bíblia e a gente acaba esquecendo que foi Deus que nos amou primeiro. E a gente, quando se esquece disso, a gente trata as pessoas como pessoas menos dignas do amor de Deus. A gente classifica pessoas pelos seus pecados, pela sua distância, pela sua resistência, pela sua não crença. A gente julga e condena as pessoas ao inferno, dizendo que elas não se aproximam de Deus, porque elas não querem, ou
porque elas são más quando a gente esquece que a gente não se aproximaria de Deus por vontade própria. Se não fosse o amor de Deus manifesto a nós, a nossa carne continuaria se sobressaindo sobre qualquer tentativa de relacionamento com Deus. Porque, como eu disse, nós só conseguimos olhar o nosso próprio umbigo, a nossa própria vontade, as nossas próprias questões, o nosso próprio modo de viver, e é por isso que muitas vezes nós nos esquecemos disso. A carne fala muito forte. Mas nós não podemos nos esquecer que Ele nos amou primeiro. E que se sabemos que Ele nos amou primeiro, nós também temos que amar as pessoas que Ele já amou, que talvez não tenham conhecimento ou não encontraram a clareza desse amor, mas elas são amadas também. Então, se eu compreendi que eu sou amado por Deus, o que eu mais quero é que outras pessoas também se sintam assim. E como isso vai acontecer quando eu as amo? Não existe outra forma de aperfeiçoar o amor de Deus senão amando. João falou isso aqui. Nós lemos. João teve compreensão disso. Eu uma vez ouvi, e depois que eu aprendi isso, eu já repeti algumas vezes na igreja, e para você que talvez nunca ouviu, João foi aquele discípulo que quis que fogo do céu descesse e destruísse os samaritanos, inimigos dos judeus, que recusaram a receber Jesus. João queria ver aquele povo destroçado, destruído, morto, porque tinham recusado a Jesus. Esse mesmo João, com o passar do tempo caminhando com Jesus, aprendeu que esse não é o caminho. O próprio Jesus, à época, o repreendeu dizendo: vocês não sabem de que espírito vocês são. Porque Cristo não veio trazer a destruição, a condenação ao mundo. Antes, Cristo veio trazer a esperança em dias melhores, a esperança em um reino em que as pessoas vivem em comunhão, plenas, com a aliança reestabelecida com Deus. E essa aliança, esse reino só pode ser propagado através do meio em que Jesus o fez, através do amor. Cristo se ocupou em todas as oportunidades que teve de amar, até mesmo aquelas pessoas que ninguém queria amar. Ninguém queria olhar para elas. Eram desprezadas, eram abandonadas, eram tratadas como lixo, tratadas como não humanos. E Cristo olhou para cada uma delas, estendeu as suas mãos e as convidou a sentar à mesa com Ele. Por que nós, então, faríamos diferente? Se nós dizemos que nós amamos a Deus, nós precisamos amar as pessoas. Se nós dizemos que nós amamos a Deus, mas não conseguimos amar ou não queremos amar, ou classificamos as pessoas com quem merece ser amada ou não, nós mentimos. E nós queremos nos colocar melhores do que Deus. Ele amou. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Se Deus amou o mundo, as pessoas, sem distinção, quem somos nós para classificar quem merece ou não merece o amor de Deus? Cabe a nós somente a missão de amar e propagar o amor de Deus. E assim, nós estaremos contribuindo com o crescimento do reino de Deus. Porque o reino de Deus está em nós. E esse reino só cresce, só aumenta, só prospera, no sentido de que nos aproximamos de Deus, que essa é a verdadeira prosperidade, quando nós
amamos. E amamos sem medida. E isso nos leva a entender algo muito importante. Quando nós amamos as pessoas, nós reconhecemos que nós também não somos dignas do amor de Deus. Mas ainda assim, Ele escolheu nos amar. Então, se você quer ser grato pelo amor que Deus teve pela sua vida, ame as pessoas que estão à sua volta. Ame o seu próximo, ame todos os momentos, em todas as oportunidades. Porque assim você demonstra que verdadeiramente você ama a Deus. Amém? Que Jesus abençoe a sua vida e que o amor dele faça morada no seu coração e transborde para que nenhum sentimento da sua carne te impeça de amar as pessoas. Que Jesus te abençoe.